Professor Rafael aqui novamente, estamos nos preparando para mais uma videoaula. A temática de hoje serão as medidas que foram desenvolvidas pela humanidade ao longo de sua história. Os povos sempre precisaram medir ou mensurar um determinado objeto ou um determinado espaço. Mas como fazer isso sem as medidas que nós conhecemos hoje? Fiquem conosco que iremos falar um pouquinho sobre isso. As medidas que nós conhecemos hoje foram originadas por alguma pessoa de grande importância dentro da sua cultura. Essa pessoa poderia ser um rei, um monarca ou até mesmo um sacerdote. E em cima das suas medidas corporais, que foi se estipulando algumas medidas que conhecemos hoje em dia. Por exemplo, o litro. Como que será que surgiu a medida para poder se mensurar o litro? Pesquisas, estudos comprovam que esta medida foi originada a partir da quantidade de urina, isso mesmo, urina, que um determinado rei fazia durante o seu dia. Uma pessoa começou a guardar essa urina em potes ou recipientes, como vasos ou cuias, e depois de um determinado período fez uma média da quantidade de urina que esse rei fazia e se estipulou então a medida de litro. Então se diz que a quantidade de urina que uma pessoa faz por dia equivale a 1 litro. Conforme já deu para vocês perceberem, nós não podemos falar da arte sem falar da matemática, ou da história, ou de outras disciplinas que complementam uma determinada informação. Por exemplo, dentro do currículo da disciplina de Educação Física, nós vimos ou estudamos informações referentes a determinados esportes diferentes daquilo que nós costumamos a ver e conhecer no nosso cotidiano. Um desses esportes é o futebol americano. O porquê que eu estou falando disso neste momento? Porque dentro do campo do futebol americano, nós temos marcações de medidas para aqueles que já conseguiram visualizar um jogo através da televisão ou viram fotos deste campo de futebol, nós podemos perceber que essas medidas estão marcadas de 10 em 10 espaços. E dentro desses 10 espaços, nós temos fragmentos. Esses fragmentos se chamam jardas. Então, quando você vê que um determinado time avançou ou retrocedeu X jardas, significa que ele está avançando ou retrocedendo esta medida. Ok? Mas o quanto e como surgiu esta medida? A jarda, originalmente, é tida como a medida da ponta do seu dedão até o seu nariz, com o braço esticado ao lado do corpo. Esta medida equivale a 91 centímetros de comprimento. Então basta fazermos as contas. Se nós temos 10 jardas, iremos multiplicar 91 centímetros por 10. Na época do Império Romano, eles mediam determinadas distâncias utilizando uma medida chamada polegada. A polegada originalmente foi estipulada a partir da base da raiz da unha até o topo do dedão. Outros estudos apontam que a medida polegada é estipulada na linha horizontal, medindo a largura do dedo de uma determinada pessoa na base da raiz da unha. Esta medida dá aproximadamente 2,54 cm de comprimento. E para que nós utilizamos a polegada hoje em dia? Como nós temos vários aparelhos tecnológicos com telas, na maioria das vezes estas telas vêm medidas em polegadas. Só que a grande maioria das pessoas não sabem como se mensura a polegada numa tela de televisão, por exemplo. Algumas acham que a polegada vai na horizontal. Outros acreditam que a polegada é utilizada na vertical. Mas, na verdade,
o tamanho da polegada é definido pela diagonal que passa nessa tela. Uma outra medida utilizada com base no corpo humano de uma pessoa que foi importante dentro de uma cultura é a medida chamada pés. Exatamente, um pé. Esta medida, ela possui o seu comprimento da base do calcanhar até a ponta do dedão do indivíduo. Equivale mais ou menos a 30 centímetros e 48 milímetros de comprimento. Pensem no seguinte, também nós podemos converter medidas nas quais já falamos. Por exemplo, converter pés em polegadas. Um pé equivale a 12 polegadas. Já podemos converter jardas em pés. A cada 3 pés eu tenho uma jarda. Esta medida gerou muita controvérsia entre dois povos, os egípcios e os romanos. A medida se chama côvado. O côvado é citado na Bíblia, aonde informa que Noé, ao construir a arca solicitada por Deus, deveria construir em côvados. Ok, vamos por partes. Primeiramente, como se mede um côvado? O côvado seria a medida da ponta do dedo médio até a base do cotovelo de um indivíduo. E aí que é gerada esta confusão. Para os egípcios, esta medida equivale hoje para nós 50 centímetros. E para os romanos, esta medida equivale a 45 centímetros de comprimento. Voltando a falar de Noé e sua arca, para nós termos uma ideia do tamanho que era esse objeto, ele é citado da seguinte maneira. Ele possuía 30 côvados de altura, 50 côvados de largura e 300 côvados de comprimento. Fazemos a conversão do côvado para os centímetros, que é uma média de 47 centímetros. A conta eu deixo para vocês. Outra curiosidade é a medida braça. A braça, ela é medida da ponta do dedo médio à outra ponta do dedo médio, com os braços esticados, na posição do Cristo Redentor. Então, esta medida tem equiparavelmente o comprimento de 2 metros e 20 centímetros. Podemos converter a braça para uma medida chamada légua. Uma légua equivale a 3.000 braças. Esta légua, ela é linear. Daí o conhecimento quando nós falamos, por exemplo, sobre aquele livro 20.000 léguas submarinas. Isso é, o submarino está 20.000 léguas de medida abaixo da linha do mar, linha do horizonte. Então façamos as contas. 20.000 vezes 3.000 braças, ou, convertendo as braças, para 2 metros e 20 centímetros. A nossa última medida de hoje, mas não menos importante por isso, é o palmo. Para se medir o palmo, nós mensuramos da ponta do mindinho até a ponta do dedão. Dá aproximadamente 22 centímetros de comprimento. Com isso, terminamos a nossa videoaula de hoje e já estou preparando vocês para o próximo assunto, que será sobre o homem vitruviano. Nós estaremos falando mais um pouquinho dessas medidas e da obra de arte criada por Leonardo da Vinci em cima do estudo de um pesquisador chamado Vitruvius. Daí o nome de homem vitruviano. Fiquem conosco. Se você gostou do conteúdo, dá um joinha. Caso queira fazer algum comentário, por favor, deixe abaixo, que nós estamos produzindo mais material para vocês, alunos e professores. Até mais!